A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una, parte 8. Toda ação provoca uma reação. Partir neste exato instante e renascer sob a luz do teu olhar. Essa ausência desequilibra, descontrola. Faz com que me perca de mim mesma. Assim, a pequena distância torna-se longa demais, para os meus pés descalços e cansados. Toda a fortaleza desfalece, o sono não mais repousa, o sol não mais aquece. Ó noite infinita, diga a ele do meu sentimento, abafado e contido, que de outras vidas trago comigo. Vidas em que gostava de ser o que era, onde a espera não angustiava, não consumia, onde a espera era apenas a doce espera. Luísa colocou a carta em um envelope e endereçou para o Sr. Leopoldo. Chamou a ama que estava do lado de fora de seu apartamento e pediu-lhe que a enviasse de forma sigilosa. Depois retornou para seu quarto e deitou-se novamente. Ficou ali durante horas, o olhar parado e distante, sem vida, como de costume. No horário do almoço, Clara foi ao encontro de Luísa para fazerem juntas a refeição. Ao chegar, encontrou a amiga inerte sobre a cama. Isto não lhe causou nenhum espanto, mas sim indignação. Luísa, não permitirei que continue assim. Veja só, ainda nem tirou a camisola. Luísa continuou imóvel. Parecia sem forças, até mesmo para conversar com a amiga. O que pretende fazer? Morrer? Pois saiba que pela palidez de seu rosto, isso deve estar bem perto de acontecer. Não consigo encontrar motivação para nada. Quero saber por que me deixou falando com as paredes ontem na ópera. Desculpe, amiga, não a avisei, pois pensei que iria deixá-la somente por apenas alguns minutos. Porém, os acontecimentos tomaram outro rumo e precisei retirar-me rapidamente para o meu quarto. Os acontecimentos tomaram outro rumo. Por que você está tão enigmática? Pensei que éramos amigas. É claro que somos. Então você não tem nada a me dizer? Luísa respirou fundo, parecendo reunir num esforço sobre-humano todas as suas forças e disse: como sabe, não quero casar-me com Augusto. E, para piorar a situação, conheci um homem fascinante. Homem fascinante? Quem? Onde? No baile de máscara. Ele se chama Leopoldo. Leopoldo. Onde eu vi este nome? Ontem, no salão da ópera, ele se apresentou com sua trupe. Isso mesmo, foi também com ele que você dançou no baile de máscaras, não foi? Sim, ele voltou recentemente de uma longa viagem pela Europa. Você não é nada bobinha, ele é lindo. Saiba que todas as moçoras que estavam ontem no salão ficaram apaixonadas por ele, até a Ana. Eu só não fiquei porque, como sabe, meu coração já tem dono. Ele é realmente irresistível. Como seus olhos brilham quando fala dele. Estou assustada, não consigo me controlar, foi amor à primeira vista. Assim como eu e meu Carlos. Mal o conheço e já sofro a dor da separação. E ele já sabe? Corresponde-lhe o sentimento? Sim, é recíproco, mas você sabe que não poderemos ficar juntos. E agora, amiga? E agora nada posso fazer, já pedi a ele que não me procurasse mais. Neste momento, os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Clara respirou fundo, tentando se fazer de forte, mas no íntimo sofria imensamente com a triste sina da amiga. Procurou consolá-la. Deitou-se ao seu lado na cama, como costumava fazer quando eram crianças, e ficou acariciando seus longos cabelos negros enquanto pensava. Depois de alguns minutos, adotou um ar sério e falou: chego à conclusão de que não há outra saída mesmo. Você deve colocar o seu plano de fuga em ação. Não posso. Como não pode? Há poucos dias você parecia decidida a fazer isso. Até convenceu-me a ajudá-la. Depois disso, conversei com meus pais, eles estão desesperados. Disseram-me que os burgueses, aliados a alguns militares, intelectuais, entre outros, estão denunciando a miséria social em que os camponeses vivem. Eles temem a reação do povo. O rei apreensivo tem buscado reduzir as despesas da corte de diversas formas. Uma delas é acabando com parte dos privilégios concedidos aos cortesãos. Por não serem de uma linhagem muito próxima ao rei, meus pais temem serem expulsos do castelo, como tantos outros já o foram. Mas o que você pode fazer? Você é tão ingênua quanto eu. Eles querem me casar com Augusto, cujo pai é o braço direito do rei. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Buscam proteção através dos laços familiares que serão reafirmados quando você se casar com Augusto.
Exatamente, e eu não posso abandoná-los. Apesar de toda a brutalidade com que meu pai sempre me tratou e de toda a futilidade e insensibilidade de minha mãe, eles não deixarão de ser meus pais. Não sei o que lhe dizer, gostaria de poder ajudá-la, mas como? Não há saída, tenho que me conformar. Naquele dia, as duas se abstiveram de suas refeições. Clara ficou a tarde toda ao lado de Luísa, tocando e cantando para ela numa tentativa de animá-la, mas foi inútil. No final da tarde, após muito refletir, Clara despediu-se da amiga e dirigiu-se imediatamente ao apartamento de Leopoldo, que ficava do outro lado do castelo. Leopoldo atendeu a porta intrigado. A corte não considerava de bom tom a visita de raparigas solteiras a homens estranhos à família. Clara ingressou em seu quarto antes mesmo que ele a convidasse. Temia ser vista por alguém, então bastante aflita. Disse: desculpe minha ousadia, mas necessito falar-lhe urgentemente. Você parece aflita. Meu nome é Clara, sou amiga de Luísa. Fico feliz em conhecê-la, mas o que atrasa aqui? Bem, vou diretamente ao assunto. Luísa falou-me do sentimento que ambos começam a nutrir um pelo outro. Sei também que não está a par dos motivos que a estão afastando de você. Pedi-lhe que me explicasse, mas parece haver algum impedimento. Acabo de receber um poema muito triste dela. Sei que ela tentou dizer-me algo, mas não compreendi. Vou contar-lhe toda a história. Depois você poderá decidir como resolver este impasse. Depois de 2 horas, Clara deixou os aposentos de Leopoldo. Seu semblante aparentava tranquilidade. Dirigiu-se imediatamente para seu quarto, procurando não levantar suspeitas. Ela e Leopoldo haviam arquitetado um plano, só restava convencer Luísa a segui-lo. Na manhã seguinte, bem cedo, Clara vestiu-se rapidamente e retornou ao apartamento de Luísa. Quando chegou lá, encontrou a amiga num estado lamentável. Ela estava ainda mais pálida e fraca, e com olheiras profundas. Seus olhos estavam inchados. Passada a noite chorando. Luísa, por favor, levante-se daí. Venha, vamos sair. Tenho coisas muito importantes para lhe falar. Pode falar aqui mesmo. Não precisa sair daqui. Você precisa sair um pouco deste quarto. Não tenho forças para levantar. Meu Deus, o que farei? Clara abriu a porta e chamou a dama que estava sentada no corredor. Enquanto abria as cortinas do quarto, ordenou: Júlia, ajude-me a trocar Luísa e depois traga o seu café. Sim, senhora. Com muita dificuldade, Luísa tomou um pouco de suco e comeu um pedaço de melão. Em seguida, queixou-se de dores abdominais. Clara a advertiu: você precisa caminhar um pouco, tomar sol. Sabia que é pecado se entregar para a doença? Deus poderá castigá-la por isso. Não tenho culpa se não tenho fome. Você não é mais uma criança para se isentar de suas culpas. Se não tem fome espontaneamente, deve comer assim mesmo, pois tem consciência das consequências. O que você deseja me dizer? Disse Luísa, tentando mudar de assunto. Estive com Leopoldo. Mas o que você foi fazer lá? Disse Luísa zangada. Fui informá-lo sobre tudo o que está acontecendo. Não pedi que fizesse isso. Fique quieta e me ouça, disse Clara com firmeza. Daqui a 1 semana, Leopoldo a estará esperando no jardim do castelo, com uma carruagem para conduzi-la a Paris. Você poderá ficar como pretendia, na casa de sua tia. Leopoldo disse que preferia que você ficasse na casa de uns amigos dele, onde vocês poderiam se encontrar sem levantar suspeitas. Afinal, não sabemos até que ponto você poderá confiar em sua tia. Você enlouqueceu, não poderei fugir. Como ficar a minha consciência se prejudicar meus pais? Seus pais não se importam com você, nunca se importaram. Por que então você deveria se preocupar com eles? Não me preocupo por obrigação, mas sim porque me importo com eles. Eu não conseguiria ser feliz sendo o pivô da infelicidade deles. Mas eles conseguem. Não sei o que os levou a serem assim. Não quero e não devo julgá-los. Então pare de se martirizar. Você poderá não mais querer viver. Isso não é justo. Nem com você, nem para com os que a amam. Não se preocupem, com o tempo me conformarei. Você é quem sabe, nada mais posso fazer. E eu agradeço muito todo o empenho em me ver bem. Saiba que eu a amo muito. Também a amo, amiga, muito. É muito bom saber que posso contar com você. Sempre estarei ao seu lado. Agora se levante, vamos passear no jardim. E assim que sua saúde estiver restabelecida, voltaremos a cavalgar. Está bem. Com muito sacrifício, Luísa levantou-se da cama e escovou os cabelos. A depressão fazia com que, mesmo sendo magra, sentisse o corpo muito pesado. Respirava com dificuldade devido à falta de motivação para a vida, o que tornava seus batimentos cardíacos muito fracos. Diante deste grande abatimento emocional, os exercícios físicos se faziam imprescindíveis na manutenção do equilíbrio orgânico, mas Luísa também os evitava.
Nunca devemos nos esquecer de que, enquanto encarnados, há uma estreita relação entre o corpo e o espírito. Portanto, a deficiência de energia em um repercute diretamente no outro. Por isso, a importância de não nos deixar abater emocionalmente perante uma doença física ou, por outro lado, não deixarmos de cuidar de nosso corpo diante de sofrimentos emocionais. Melhor dizendo, em qualquer época de nossa vida, mesmo nos momentos de bonança, se faz necessário exercitarmos regularmente nossa mente, como também nosso corpo, como prevenção contra futuros males. Sabemos que o corpo doente indica que há uma mente também enferma e que quase sempre são as moléstias da alma que determinam as do corpo. Muitos perdem as oportunidades de trabalho na Terra devido a desequilíbrios de ordem física, adquirem problemas gástricos em consequência de ingestão abusiva de álcool, drogas, alimentos, no caso a gula, ou subnutrição, afagia, que é o caso de Luísa, entre outros. São suicidas indiretos que em vidas futuras poderão reencarnar com deficiências congênitas ou com um aparelho digestivo fragilizado, desenvolvendo rapidamente úlceras gástricas, pâncreas desequilibrados, enfermidades do intestino, colites, doença do sangue, anemia, disfunções endócrinas, entre outras. Tentarão, por meio do sofrimento que a doença traz, corrigir suas faltas e avançar no caminho da aprendizagem que possibilitará a evolução de suas almas. Assim, não devemos jamais nos esquecer de que a ordem que rege a criação nos assinala que a cura para todas as enfermidades tem sua fonte na própria alma do indivíduo doente e de que o remédio está na ação do próprio espírito. Pensamento reparador, mais ação reparadora. Eis a cura. Quando o espírito adquire o crédito espiritual necessário, imediatamente ocorre a melhoria das células filosóficas, ocorrendo uma espécie de transfusão de energia vital. O sol parecia brilhar mais forte do que nunca. As duas amigas caminhavam aproximadamente há 30 minutos quando Luísa pediu a Clara para voltar, queixando-se de vertigens. Já estavam próximas do castelo quando foram surpreendidas por Augusto, que, como de praxe, se comportou como um cavalheiro diante de Clara. Ele fazia questão de aparentar ser o bom menino perante todas as pessoas, exceto diante de Luísa. Que felicidade encontrá-las por aqui! Como estão as duas mulheres mais lindas desta corte? Estou muito bem, obrigada, respondeu Clara, procurando observar melhor o rapaz com quem a amiga seria obrigada a casar. Vou bem, respondeu Luísa cabisbaixa. Você me parece doente, Luísa, está pálida e talvez mais magra. Impressão sua. Espero realmente estar enganado, afinal daqui a 3 meses iremos nos casar e eu gostaria de preparar uma grande festa com muita música e dança. Quando Augusto pronunciou aquelas palavras, Luísa quase desmaiou. Clara rapidamente a amparou pelo braço, conduzindo-a até o banco mais próximo. Augusto fingiu preocupação. Está vendo, Clara? Ela não está nada bem. Não se preocupe, apenas tomamos muito sol, logo ela estará melhor. Você me pareceu surpresa. Seus pais não lhe informaram de que foi marcada a data de nosso casamento? Não estive com eles ainda. Estou muito ansioso para que chegue logo o dia de poder tê-la para sempre ao meu lado. A presença de Augusto feria como um punhal a alma tão fragilizada de Luísa. Ela sentia-se totalmente impotente diante da arrogância e do cinismo daquele homem, que odiava com todas as suas forças. Não suportando mais, Luísa pediu a Clara que a acompanhasse até seus aposentos. Despediu-se friamente e alheia aos pedidos do moço para que ficasse mais um pouco, e dirigiu-se para seu quarto. Augusto sentiu um prazer mórbido que parecia ser alimentado pelo sofrimento de Luísa. Desde que nascera, ele, como tantas outras crianças do palácio, também sofrera com a indiferença de seus pais, que se preocupavam em demasia com o status perante a corte. Fora muito precocemente introduzido pelo pai no curso militar, com o único objetivo de integrá-lo à guarda real. Apesar de ter se tornado um dos mais destros espadachins do palácio, Augusto não conseguira alcançar o elevado posto na guarda, devido a seu temperamento agressivo e inescrupuloso. Por vezes, feriu seus próprios colegas de cavalaria nos treinos amistosos, sendo, por isso, repudiado, inclusive por seus superiores. Do que Luísa e Augusto não podiam se lembrar é que, em pretéritas vidas, a moça, então, uma linda plebeia, cedera às investigas do rico fidalgo Augusto, que a seduziu, prometendo conforto e amparo. Porém, ao saber-se grávida dele, Luísa reconsiderou seus verdadeiros sentimentos e acabou fugindo ao lado de seu verdadeiro amor, o camponês Leopoldo, levando em seu ventre o filho daquele que não pôde opinar.
Augusto, que apesar da pouca idade já era órfão de pai e mãe e não possuía parente próximo, sofreu terrivelmente com o abandono e a traição da amada e jurou vingar o filho que lhe fora roubado. Reuniu alguns homens de sua guarda pessoal e seguiu no encalço deles. Passados 3 dias de perseguição, ele foi informado por moradores de uma aldeia sobre a recém-chegada de um casal de forasteiros que estavam acampados não muito distante dali. Resolveu que iria ao encontro deles naquela mesma noite. Sua única pretensão era de capturar a amante traiçoeira e forçá-la a honrar os laços matrimoniais que se formavam com a vinda daquela criança. Quando se aproximou do acampamento, notou que a jovem encontrava-se um pouco distante, banhando-se no riacho próximo dali. Augusto sentiu que aquele seria o momento ideal, então pediu que seus guardas vigiassem Leopoldo e que, se necessário, o detivessem, mas que não o ferissem. Luísa tornou-se assim presa fácil. Logo Augusto e seus soldados partiam carregando a moça indefesa. Mas Augusto, entorpecido de paixão, nunca poderia imaginar que sua prisioneira era muito astuta e que na primeira oportunidade tentaria uma fuga. Quando regressavam, a camponesa alegou fortes dores no ventre. Disse que naquela mata provavelmente existia uma erva cujo chá lhe traria alívio imediato. Partiram então apenas ela e Augusto. Mata dentro. Quando percebeu que já estavam bastante distantes da guarda e próximos a algumas pedras, Luísa apeou do cavalo de seu algoz e pediu que ele a auxiliasse a apanhar as tais ervas. Desesperada, aproveitou-se do descuido do moço, vazou-lhe a cabeça com uma das maiores pedras que estavam por ali. Assim que Augusto caiu, ela fugiu em seu cavalo sem olhar para trás. Mais tarde, ela conseguiria reencontrar Leopoldo e sumir para sempre. O que nunca imaginou é que o golpe desferido foi certeiro, matando Augusto quase que instantaneamente. Sem dúvida alguma, o egoísmo é a origem de todos os sofrimentos humanos. Quando partiu, Luísa furtou de pai e filho a possibilidade de usufruto de amor fraterno, tão fundamental na jornada evolutiva de todas as almas. Ela pensou apenas na satisfação de seus próprios sentimentos e desejos, não levando em consideração as necessidades e direitos daqueles que legitimamente os tinham. Tentando livrar-se a qualquer custo de seu raptor, Luísa não refletiu, mesmo que por um só momento, nas consequências que poderiam advir de seus atos. Ela não tinha a intenção de matar, mas, por outro lado, não tomou precauções neste sentido, agindo impulsivamente. Este é um exemplo de como uma atitude desesperada e irrefletida pode repercutir por muitos e muitos séculos. Muitas vezes, ao tentarmos nos proteger daquilo que pensamos colocar em risco nossa liberdade ou nossa própria vida, exageramos na dose e ultrapassamos os limites. Nosso orgulho e egoísmo nos levam a nos considerar superiores a outros seres, preocupando-nos única e exclusivamente com a manutenção de nosso bem-estar. Parece que ainda não foi aprendido, ou então foi esquecido, que não haverá paz enquanto os homens não se derem as mãos e compreenderem que todos são pequeninos, peças de um imenso quebra-cabeça, que só estará completo, pleno, quando todas as peças ocuparem seus devidos lugares, encaixando-se umas às outras. A solidariedade não anula nem aniquila aqueles que a praticam, ao contrário do que imaginamos. Ao tratarmos a todos com igualdade, somamos, não subtraímos. No passado, Luísa afastou-se de Augusto, acreditando que sua vida ao lado do homem que verdadeiramente amava, Leopoldo, seria repleta de realizações e felicidade. Mas como poderia alguém sentir a leveza da paz quando carregava em suas costas dívidas tão pesadas? Passados mais de 3 anos de sua fuga, Luísa foi acometida de uma doença desconhecida na época, que a vitimou em menos de um mês, deixando Leopoldo e o filho, que contava com pouco mais de 2 anos. Clara fingia de resignação quando estava diante de Luísa. Entretanto, nos bastidores da corte, ela colaborava com Leopoldo em seu plano de fuga. Estava convicta de que, se a amiga se casasse com Augusto, não resistiria e em pouco tempo pereceria. Era necessário que algo fosse feito, mesmo que contrariando a vontade dela, e urgentemente, pois a data do casamento se aproximava. Numa noite sem lua, para que não pudesse ser vistos pelos guardas, colocaram o plano em ação. Clara permaneceu no apartamento de Luísa até bem mais tarde do que de costume. Naquela noite insistiu muito para que a amiga se alimentasse um pouco melhor. Trouxe consigo uma cesta repleta de doces e compotas, dizendo que ela mesma os havia preparado e que precisava saber a opinião da amiga quanto a seus dotes culinários. Afinal, logo iria se casar com Carlos. Apesar de ver estampado no rosto da amiga que estava mentindo, pois naquela época dificilmente uma cortesã se aproximava de uma cozinha,
Para não contrariar a Luísa, num esforço supremo, provou um pouquinho de cada prato, procurando fazer uma expressão de quem estava achando tudo aquilo delicioso. Mas intimamente ambas sabiam que nada mais trazia alegria ou prazer para ela, que realmente desistira de viver. Conforme combinado com Clara, Leopoldo havia comprado um cavalo de um puro sangue, para que pudesse suportar a viagem, que seria bastante longa e extenuante. Reunia em uma trouxa algumas ferramentas básicas que seriam necessárias para montar um acampamento, caçar e cozinhar. E primeiros socorros. Apesar do pouco tempo de conhecimento e da pouca convivência que tivera com Luísa, não tinha dúvidas do amor que os envolvia. Isso parecia magia. Mas não para ele, que havia adquirido conhecimentos espirituais profundos durante suas viagens e acreditava que as almas afins eram capazes de se buscar por toda a eternidade. Como se isso não bastasse, logo depois de conhecer Luísa, ele havia consultado um tarólogo que havia nas imediações do castelo. Quando lhe perguntou sobre sua vida afetiva, o velho senhor lhe falou sobre uma donzela cuja descrição se encaixava exatamente no perfil de Luísa. No entanto, o velho o alertara de que o destino da moça também estava vinculado à figura de outro homem, para com o qual havia dívidas a pagar. Apesar da insistência de Leopoldo, o velho nada mais tinha a acrescentar, deixando-o na incerteza de quem poderia ser esta pessoa. Além de muito decidido, Leopoldo sempre foi uma pessoa muito sensitiva. Era bastante jovem ainda quando começou a ter visões. Quando menino, Leopoldo morava em uma aldeia um pouco afastada de Paris. Perdera a mãe no momento em que nascera, vítima de complicações no parto, acontecimento bastante comum naquela época. Desde então, fora criado por uma amiga da família, até que atingisse os 7 anos de idade, quando começou a passar o dia sozinho à espera do pai, que somente voltava do trabalho tarde da noite. Muito pequeno, ele já sabia esquentar sua comida e ainda se preocupava em não deixar os pratos sujos nem as camas desarrumadas para que o pai encontrasse a casa em ordem quando regressasse. Foi numa noite enluarada, quando pai e filho costumavam sentar-se na varanda da casa para conversar sobre o que fizeram durante o dia, que o pai de Leopoldo se lamentou da sorte de seu pequeno que, além de não poder contar com os ensinamentos e aconchego da mãe, ainda se via obrigado a passar o dia todo sozinho, sem ter com quem brincar. Ao que o filho lhe retrucou: Você está enganado, papai. Tenho muitos amigos com quem brincar. E a mamãe também sempre está por aqui. No começo ela pediu que guardasse segredo, mas hoje ela me disse que eu poderia contar sobre todos eles. O pai, que tinha uma alma mansa, que sempre soubera da existência do mundo dos espíritos, não repreendeu a criança, ao contrário, deu graças a Deus, que demonstrava que não os estava desamparando. E a partir daquele dia seus sonhos foram mais serenos. Leopoldo agora estava apreensivo, tentava imaginar o que poderia estar acontecendo devido à demora de Luísa. Durante a última semana, Clara correspondeu-se com Leopoldo, informando-o da resistência da amiga em se aventurar naquela fuga, em razão da preocupação com os pais, mas garantiu-lhe que convenceria a amiga. Apesar de estar bem escondido num dos jardins laterais do castelo, sabia que não conseguiria manter o cavalo em silêncio por muito tempo. Receava que os guardas resolvessem fazer uma inspeção nos jardins. Isso acontecia regularmente. Depois de 2 longas horas de espera, Leopoldo avistou 2 outros que se aproximavam rapidamente. Procurou esconder-se atrás de um arbusto quando ouviu uma voz feminina. Leopoldo, não se assuste, somos nós. Quando se aproximaram, pôde observar que Clara e Luísa vestiam uma capa escura com capuz que lhes encobria todo o corpo. Luísa, meu amor, cheguei a pensar que você não viria. Vim apenas para tentar persuadi-los a desistir dessa loucura. Leopoldo, interveio Clara, disse a ela que loucura maior seria vê-la morrer e nada fazermos. Já lhe disse que não vou morrer, tenho estado um pouco fraca, mas logo tudo isso passará. Isso não é verdade, Leopoldo, você precisava ter visto com que dificuldade ela levantou-se e caminhou até aqui. Neste momento, Leopoldo olhou bem no fundo dos olhos de Luísa e, adotando um ar extremamente grave, declarou: Se você não vier comigo, entenderei que não me ama. E irei embora sozinho para nunca mais voltar. É claro que o amo, Leopoldo. Por favor, não torne as coisas mais difíceis do que são. De repente, os 3 ouviram um ruído. Eram os homens da guarda que haviam avistado os 2 vultos saindo do castelo e se aproximavam rapidamente para averiguar. Apesar do impasse de sua amada, Leopoldo não teve dúvidas. Montou em seu cavalo e puxou-a pela cintura, colocando-a em sua garupa.
e disparou rumo à saída do castelo. Luísa não conseguia entender como Leopoldo poderia ser tão ingênuo a ponto de acreditar que conseguiriam ultrapassar os portões sem serem detidos pelos guardas. No entanto, quando se aproximavam da saída, inacreditáveis portões já se encontravam abertos. Leopoldo havia colocado sonífero na bebida que horas atrás havia oferecido para os porteiros. Apenas um deles, que era seu amigo, permanecera acordado e fora instruído a abrir os portões assim que o avistasse. Luísa ainda ficou algum tempo tentando entender como eles tinham conseguido ultrapassar com tamanha facilidade os limites daquele gigantesco império. Não demorou muito constatar o que estavam sendo seguidos. Leopoldo procurou manter a calma e pensar rapidamente. Quando elaborou o plano de fuga, havia contado com essa possibilidade. Assim que avistou a primeira trilha, abandonou a estrada rumo à floresta. Sabia que, apesar de seu cavalo ser forte e veloz na estrada, em poucos minutos a guarda os alcançaria. Cavalgaram por várias horas sem parar. Luísa, já na primeira hora da viagem, queixou-se de dores pelo corpo, principalmente no estômago e no ventre. Sentia suas forças se esvaindo, não conseguia sequer se segurar em Leopoldo, que necessitou amarrá-lo em seu próprio corpo. Leopoldo estava muito aflito, seus pensamentos eram torturantes. Não se perdoava por estar colocando em risco a vida daquela que tanto amava. No entanto, não encontrara a melhor solução para o dilema que viviam. Avistou um regato e resolveu parar para que Luísa pudesse se refrescar e também para conversar com ela. Perdoe-me, querida, por minha atitude mesquinha e impulsiva. Não podia imaginar que você estivesse tão fraca assim. Quando se sentir um pouco mais reanimada, voltaremos para o castelo. Não, Leopoldo, chegamos até aqui e não desejo recuar. Se vacilei, foi por recear pela vida de meus pais. Você sabe muito bem, desejo muito estar sempre ao seu lado. Agora que estamos aqui, vamos em frente, que Deus nos ajude. Luísa estava tão fraca que falava sussurrando. Leopoldo está rodando, acho que vou desmaio. E Luísa caiu desfalecida nos braços de Leopoldo. Leopoldo, que já estava bastante angustiado, entrou em desespero, pensava, meu Deus, o que fui fazer? Perdoe-me, querida, perdoe-me. Levantou-se e buscou nos arredores um lugar em que pudesse melhor acomodá-la. A alguns metros dali encontrou uma espécie de gruta muito pequena, para a qual conduziam rapidamente. A jovem ardia em febre e Leopoldo sabia que ela necessitava de cuidados e com urgência. Tirou da bolsa um vidrinho que continha um líquido de cheiro forte, que quando inalado fez com que Luísa voltasse imediatamente a si. O que aconteceu? Disse a moça, procurando se refazer. Você desmaiou, está muito fraca para prosseguirmos. Você também está febril, devemos voltar. Não sabia que você estava tão fraca assim. Venha-se, deite-se aqui, procure descansar um pouco. Quando amanhecer, voltaremos. Não, Leopoldo, como já lhe disse. E volto a dizer, não quero voltar. Agora que estamos aqui, vamos em frente. Você não entende, minha querida, temo que você não consiga resistir. A viagem é longa, há uma aldeia não muito distante daqui, mas quem nos garante que lá estaremos a salvo? Com certeza não. Conheço Augusto e seu pai, o suficiente para saber que eles não descansarão enquanto não nos encontrarem. Então voltaremos agora, sim, talvez as coisas não se compliquem tanto para você. Não, Leopoldo, só voltarei para o castelo se for arrastada, caso contrário não. Agora estou decidida a ir até o fim, disse ela com firmeza. Está bem, procure se acalmar. Faremos de forma que você achar melhor. Venha, tome isso e deite-se um pouco. O remédio oferecido por Leopoldo em poucos minutos baixou um pouco a febre e também fez com que Luísa adormecesse. Ele ficou a noite toda velando por sua amada, não cansava de admirar aquela beleza celestial, entregue em seus braços feito criança ingênua. Passar a noite na floresta para Leopoldo não era nenhuma novidade. Durante suas viagens pela Europa, muitas vezes necessitara pernoitar na mata, estando bastante familiarizado com ela. Logo nas primeiras horas matinais, Luísa despertou, e Leopoldo já a aguardava com o café da manhã que fora graciosamente servido num guardanapo estendido sobre a grama. Além do chá, havia frutas e pães que ele havia trazido em sua bagagem. Ornamentou aquela singela ceia com um pequeno vaso improvisado numa caneca cheio de flores silvestres. Um banquete para minha linda princesa, disse Leopoldo, beijando suavemente a face de Luísa. Parece muito apetitoso, estou faminta, há muito tempo não me senti assim. Então coma à vontade, você precisa se fortalecer. Gostaria de poder comer à vontade, mas não posso, meu estômago dói muito. Então coma bem devagar. Enquanto Luísa tomava seu de jejum, Leopoldo pensava no que seria melhor para eles àquela altura dos acontecimentos. Se continuar a viagem, apesar
da fraqueza de Luísa até uma aldeia bem distante do castelo, ou se deveriam parar na aldeia mais próxima dali, até que ela pudesse se restabelecer e correrem o risco de serem encontrados. Estava assim, conversando consigo mesmo, quando um velho ancião, silencioso e misteriosamente, surgiu à sua frente. Que a grande mãe esteja com vocês. Seja bem-vindo, aproxime-se, por favor, disse Leopoldo, recuperando-se da surpresa. Você o conhece? Balbuciou Luísa. Fique tranquila, meu amor, os povos da mata são inofensivos. Povos da mata? Mediante a curiosidade da moça, o velho resolveu apresentar-se. Como vai? Meu nome é Elias. Hoje meu povo é chamado de povo da mata ou de pagão, que nada mais do que significa morador do campo. O senhor diz que são chamados assim hoje? Por quê? Estranhou Luísa. Nós recusamos abandonar nossa antiga religião para nos convertermos em cristãos. Os poderosos europeus, reis e cortesãos, passaram a nos chamar pejorativamente de pagãos, numa tentativa de convencer os cristãos de que éramos pessoas que não possuíam nenhuma crença religiosa. Acreditamos que a conversão dos poderosos europeus ao cristianismo ocorreu por motivos políticos. Como não estávamos e ainda não estamos interessados no poder, mas sim em sermos modestamente felizes, nos recusamos a abandonar nossas crenças milenares. Quais seriam esses motivos políticos? Continuou Luísa com seu interrogatório. O cristianismo, durante muitos anos, tem se preocupado mais com o poder, com a manipulação, com o domínio e com a intriga. Já faz muito tempo, eles se apropriaram de nossas festas pagãs, como se essas festas fossem de sua própria religião. Derrubaram nossos templos e ergueram suas igrejas no lugar. Tornaram nossas deusas santas. Nossos rituais, costumes e esculturas foram distorcidos e transformados em ritos cristãos. E vocês não se defenderam? Lutamos com todas as nossas forças, mas tínhamos que lutar sozinhos. Já os padres tinham a seu favor o poder do rei, o tempo e a força. O povo simples do campo, aos poucos, se deu à nova religião, mas os sacerdotes não. Mantém até os dias de hoje o culto a todos os deuses e a deusa mãe. Continuaram sendo bruxos europeus. Bruxos? Quer dizer que vocês fazem feitiçarias? A nossa magia nada mais é do que o uso de ervas com o objetivo de cura, e fazemos feitiços para atrair o amor, a sorte. Alguns a usaram para fins nada nobres, como a morte de algum inimigo, e se desvirtuaram do caminho. Os bruxos não devem praticar qualquer forma de baixa magia ou do mal. No entanto, não devemos ignorar que em todas as religiões existem pessoas mal intencionadas. Em todas as seitas existem os falsos gurus, que utilizam seus poderes psíquicos ou dons, como comumente são chamados, de forma egoísta, visando unicamente atender suas paixões terrenas. Comercializam aquilo que de graça lhes foi concedido. E por que seus deuses permitem que isso aconteça? Desabafou a moça indignada. Leopoldo estava fascinado com o grande interesse de Luísa por aquela conversa. Ficou admirado com a coragem e seriedade com que ela questionava o velho e com o quanto estava compenetrada no assunto. Leopoldo já conhecia há algum tempo o Sr. Elias. Também conhecia toda a história dos bruxos e os respeitava. Por isso resolveu não interferir no diálogo da jovem com o velho, permitindo que ela sanasse todas as suas dúvidas. Elias continuou. A natureza dos deuses pagãos é muito parecida com a natureza humana, pois eles têm características tão boas quanto más. Já o Deus cristão, conforme dizem seus fiéis, é todo-poderoso e pleno de bondade. Pensamos diferente. Para nós, a divindade pode tanto ser interna como externa. Ou seja, os deuses tanto estão dentro de cada um de nós quanto no universo. Somos deuses, tu és deusa. A natureza é deusa também. Merecemos respeito pela divindade que há em todos nós. A natureza deve ser respeitada por sua divindade. Esse é o nosso dever. Para nós não existe o pecado original, pois os seres foram feitos para viver vidas plenas de amor, alegria, prazer e humor. Temos o direito de agir como bem quisermos, desde que isso não prejudique ninguém. Temos uma grande fé na capacidade que todos os seres humanos têm para resolver seus problemas, de analisar o que é bom ou ruim. Não somos prepotentes a ponto de obrigarmos alguém a adotar os nossos pontos de vista e muito menos a nossa crença. Apenas queremos viver em paz e deixar que as pessoas sigam o caminho que foi escolhido por elas. E se, ao agir, vocês prejudicarem alguém, o que acontece?
Acreditamos que se fizermos o mal, ele seguirá o seu caminho se fortificando e depois retornará contra aquele que o praticou. E o que vem a ser o mal para vocês, bruxos? Não devemos nos deixar guiar pelo poder, pelo dinheiro, pelo orgulho ou pelo egoísmo, pois certamente recairemos no mal. E vocês acreditam que há um céu e um inferno como os cristãos acreditam? Acredito que a Igreja Católica criou essa ideia de céu e inferno para poder melhor manipular os cristãos. O senhor fala muito em manipular, mas manipular para quê? E por quê? Pelas suas vestes vejo que a moça teve boa educação. Fui criada na corte. E nunca observou o poder que a igreja exerce junto ao rei? Sim, é verdade, no passado tinha mais poder ainda do que hoje. Mas ela ainda tem muito poder. Qual seria o motivo divino que levaria um padre a se associar a um rei? Será que Deus precisaria unir suas forças às do rei para melhor conduzir seus fiéis? Nunca uma religião perseguiu tanto seus antagonistas quanto o cristianismo. Sempre desconfiei dos motivos divinos que a Santa Inquisição alegava quando perseguia e exterminava os feiticeiros. Muitas de suas vítimas não eram sequer bruxos, e sim pessoas com problemas mentais ou de saúde, deficientes físicos, pessoas muito invejadas por sua beleza ou por seus dotes. Cientistas e filósofos foram queimados porque defendiam a ideia de que a Terra era redonda, numa época em que a igreja acreditava que a Terra era uma chapa. Você sabia que após matá-los a igreja herdava metade de seus bens? Estou agora entendendo como não enxerguei isso antes. As pessoas eram julgadas e acusadas à revelia, depois eram afogadas, queimadas ou enforcadas. Soube que muitas das mulheres eram torturadas e sexualmente violentadas. Como um Deus amoroso e compassivo permitiria que fosse realizada tamanha carnificina? Nós, os bruxos do bem, nunca ameaçamos ninguém, nunca desejamos o poder. Apenas vivíamos a nossa vida, respeitando a vida do próximo. Vivíamos livres, com alegria. O nosso grupo foi se tornando cada vez maior. Afinal, a nossa tradição vem desde a pré-história. Tentaram acabar com a nossa força, mas não conseguiram extingui-la, apenas diminuí-la. Somente naquele momento, Luísa percebeu que Leopoldo permanecera o tempo todo calado. Leopoldo, querido, o que você pensa a respeito de tudo isso? Penso que, apesar das minhas crenças divergirem das crenças do Sr. Elias, em muitos pontos, devo estar sempre aberto para esse diálogo, para essa exposição recíproca de ideias. Através de um diálogo franco e despretensioso, temos a possibilidade de ampliarmos o conhecimento que temos das coisas da vida. Para mim, não existem coisas mais perniciosas do que o radicalismo e o autoritarismo. Nunca devemos nos fechar para outras ideias, como se as nossas fossem externas e imutáveis. Sempre há algo a aprender, sempre há algo a ensinar, ou no mínimo compartilhar. Duas ideias iguais reforçam uma a outra. Ideias diferentes aumentam nosso poder de análise e compreensão das coisas. Quanto às explanações feitas por este senhor sobre o cristianismo, tenho a acrescentar que as lições simples, por intermédio de parábolas, trazidas pelo nosso Senhor Jesus, serviram de magnífico farol que trouxe à luz as necessidades espirituais do povo. Entretanto, Jesus demonstrou que tinha consciência de que, apesar do incomensurável poder de transformação moral de suas palavras, na posteridade iriam deturpar seus ensinamentos. Então, prometeu o novo Consolador, que viria para reafirmar os princípios do cristianismo. E quem ou o que seria esse Consolador? Perguntou Luísa ansiosa. Eu não sei, mas o tenho procurado pelos 4 cantos da terra. Sinto que ele virá, e em breve. Diante das expectativas espirituais de Leopoldo, o ancião somente acrescentou: Você fala que aguarda o Consolador. Eu o ouço, analiso o que diz e o respeito. Eu falo sobre a minha tradição religiosa. Vocês me ouvem, analisam o que eu digo e me respeitam. Poderia ser sempre assim, não acham? Mas lamentavelmente não é. Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas a fim de alimentar o império do egoísmo e da arrogância. Após alguns minutos de conversação, Luísa começou a ficar pálida. Apesar da moça de nada se queixar, Leopoldo, que a observava atentamente, percebeu que a febre a abatia novamente. Como está se sentindo, querida? Estou notando que você está um pouco pálida. Luísa, que até então procurara dissimular seu mal-estar, confessou: Estou sentindo uma fraqueza muito grande e náuseas. Leopoldo levou a mão à testa de Luísa e constatou que ela ardia em febre novamente.
Correu até a bolsa de primeiros socorros à procura de um medicamento mais forte quando o velho bruxo alertou. Esta febre não cederá facilmente. Leopoldo aproximou-se do velho e procurou ouvi-lo com atenção e respeito. A moça está febril porque tem uma infecção no intestino. A febre demora a passar devido à fraqueza que se encontra. Tenho aqui comigo as ervas que vão diminuir a febre, mas para que ela sare de vez, o tratamento deverá ser prolongado. Luísa, espantada com a segurança com que o senhor lhe fazia o diagnóstico, perguntou: como pode saber sobre a minha saúde se nada lhe contei? Não só sei o que acontece com seu organismo, como também sabia que estariam aqui. Por isso vim ao encontro de vocês, para poder auxiliá-los. E virando-se para Leopoldo, Luísa disse: quem o informou que estávamos aqui? Pensei que ninguém nos tivesse visto. Você deparou com alguém enquanto estive desmaiado ou enquanto eu dormia? Não, querida, não deparei com ninguém. Entretanto, estava muito preocupado com a sua saúde. Por isso, à noite, enquanto você dormia, roguei com toda a minha fé a Deus, Nosso Senhor, que me alumiasse a fim de encontrar ajuda, pois sabia que os medicamentos que dispunha seriam apenas paliativos. Depois de ouvir aquilo, o ancião se explicou. Na noite passada deitei-me, como faço diariamente, dei graças a mais um dia de trabalho e alegria quando ouvi o chamado da deusa. Chamado da deusa? Indagou Luísa, estimulando o senhor a contar-lhe em detalhes o sucedido. Sim, o chamado da deusa. Durante as minhas orações senti uma sonolência. Não foi a primeira vez que isto me aconteceu e sei que não será a última. Fiquei no estado de vigília e como num sonho. Via a deusa pedindo-me que a acompanhasse. Ela usava um vestido branco de seda, reluzente, e me apontava um caminho na mata por onde deveria seguir. Contou-me sobre você e sobre seu estado de saúde. Disse que era grave e antes de ir embora alertou-me para que eu saísse logo, pois o percurso seria longo. Assim que ela se foi, peguei todas as ervas que seriam necessárias e saí imediatamente. Caminhei toda a noite e aqui estou. Quando o ancião terminou, Luísa desatou a chorar copiosamente. Dizia entre soluços: meu Deus, perdoa minha covardia. Vejo tantos à minha volta desdobrando sem cuidados e eu não fui capaz de cuidar de mim mesma. Leopoldo tomou-a em seus braços, tentando consolá-la carinhosamente. Mas todo o seu esforço parecia inútil. Luísa estava tentando acordar de um transe nefasto que gradativamente estava minando a sua vida e que poderia levá-la à morte.